Santa Brígida da Suécia viu porque um único ato de adultério podia destruir uma família inteira por gerações. O que ela contemplou não foi uma alegoria piedosa, nem uma lenda nascida da imaginação religiosa. Foi uma visão que ficou registrada há quase 700 anos como uma séria advertência para todos aqueles que acreditam que o pecado oculto fica encerrado no âmbito privado. E a primeira coisa que viu foi um homem de aparência irrepreensível de pé diante do trono de Deus. Parecia um católico como tantos outros. Ia à missa, dava esmolas, tinha criado seus filhos na fé. Ninguém em sua paróquia o teria apontado como um grande pecador. Nada em sua vida exterior fazia pensar em uma condenação. Mas quando morreu, não vieram os anjos recebê-lo. Vieram os demônios. E não foi porque tivesse abandonado a confissão. Não foi porque tivesse deixado a oração. Não foi porque vivesse publicamente em rebeldia contra Deus. Foi por algo diferente. Algo escondido. Algo que permanecera em segredo durante anos enquanto sua imagem continuava sendo respeitável perante todos. Tinha cometido adultério, uma única vez, e esse único ato tinha envenenado tudo. Cristo mostrou a Brígida que a traição não ficou no homem. Alcançou sua esposa, seus filhos e seus netos. Estendeu-se como a água que entra pouco a pouco em um barco até que termina por afundá-lo completamente. Essa é a advertência central desta visão. O que uma família não sabe também pode destruí-la. O que o coração esconde também deixa marca. O que parece um instante de debilidade pode transformar-se em uma ruína espiritual que dure décadas. Quantas pessoas continuam acreditando hoje que uma queda secreta não muda nada? Quantos ainda dizem a si mesmos que enquanto ninguém descobrir, não haverá consequências? Para compreender a força desta visão, é preciso deter-se na figura de Santa Brígida. Nasceu em 1303 em uma das famílias mais ricas do Reino da Suécia. Seu pai era conselheiro real e sua mãe descendia da realeza sueca. Aos 13 anos, casou-se com Ulf Gudmarsson, um nobre 18 anos mais velho que ela. Permaneceram juntos 28 anos, tiveram 8 filhos e, após uma peregrinação a Santiago de Compostela em 1341, abraçaram juntos a continência. Quando Ulf morreu em 1344, Brígida entregou-se totalmente à oração e à vida religiosa. Foi então que começaram de forma intensa suas visões. Durante cerca de 30 anos, recebeu aproximadamente 700 revelações. Cristo e a Virgem Maria lhe mostraram o destino das almas, a gravidade do pecado e o caminho da salvação. Suas palavras foram recolhidas, traduzidas para o latim e examinadas por confessores e teólogos. Foi canonizada pelo Papa Bonifácio IX, em 1391. O Concílio de Basileia examinou suas Revelationes Coelestes em 1436 e declarou-as dignas de fé. Em 1999, João Paulo II nomeou-a uma das padroeiras da Europa. Por isso, o que você vai ouvir não se apresenta como folclore, mas como um testemunho espiritual que a Igreja conservou durante séculos. E o que Santa Brígida viu em seguida foi ainda mais inquietante. Antes de lhe mostrar a cena, Cristo propôs a Brígida uma pergunta que daria sentido a tudo o que estava prestes a contemplar. Perguntou-lhe que assassinato podia ser mais abominável do que o do homem que se mata a si mesmo, e que traição podia ser pior do que aquela em que duas pessoas unidas por um vínculo indissolúvel, como um matrimônio, se traem mutuamente. Depois acrescentou algo ainda mais estarrecedor. Disse-lhe que primeiro lhe mostraria o que o mundo vê e depois o que ele vê. Aí começou a visão. Brígida viu um homem e uma mulher de pé diante do altar de uma igreja. Estavam trocando seus votos e prometendo fidelidade até a morte. A cena era linda. Duas almas ficavam unidas sob a bênção de Deus. O sacerdote declarava válido o matrimônio. As testemunhas sorriam. Os sinos tocavam sobre o vilarejo. Tudo parecia limpo, solene, promissor. Nascia uma família sob a luz da graça. Nascia um lar que, ao menos naquele instante, parecia destinado a sustentar-se sobre a verdade, a confiança e a entrega mútua. Então Cristo disse a Brígida que observasse o que acontecia com o passar dos anos. A cena mudou. Brígida viu o mesmo homem, já na meia-idade,
sozinho em um quarto privado com uma mulher que não era sua esposa. Ela não descreveu detalhadamente o que ocorreu ali, mas compreendeu de imediato a natureza daquele ato. Esse homem, que um dia tinha prometido pertencer a uma única mulher por toda a vida, tinha se entregado a outra. Ocorreu uma única vez, apenas uma, e precisamente por isso, o homem convenceu-se de que não significava nada. Depois, regressou à sua casa, retomou sua rotina, continuou assistindo à missa, continuou recebendo a comunhão, continuou comportando-se como se nada tivesse acontecido. Disse a si mesmo que o pecado ficava para trás e que ninguém jamais chegaria a sabê-lo. Exteriormente, sua vida não se alterou. O mesmo marido, o mesmo pai, o mesmo crente respeitável. Mas no oculto, algo tinha começado a apodrecer. Pode uma única traição ficar realmente encerrada em um quarto? Pode a alma continuar intacta depois de ter quebrado um juramento feito diante de Deus? Brígida, tremendo diante do que estava vendo, perguntou então ao Senhor o que seria daquele homem e o que seria de sua alma. A resposta de Cristo chegou com uma lentidão solene, como se cada palavra pesasse mais que a anterior. Disse-lhe que olhasse para a esposa. Ela não suspeitava de nada. Confiava plenamente em seu marido. Aproximava-se dele com simplicidade, disposta a entregar-lhe seu amor e sua vida como esposa fiel. E, no entanto, aquele homem a tinha levado a um lugar oculto e a tinha destruído com 3 armas traiçoeiras. Uma pesada o suficiente para matar de um golpe. Outra afiada o suficiente para cortar o que é vital. Outra sufocante o suficiente para apagar a vida. Não tinha matado seu corpo, mas tinha ferido algo real. Tinha assassinado sua confiança, sua dignidade e sua segurança neste mundo. E tinha escondido o cadáver, onde pensava que ninguém o encontraria. Mas Cristo disse a Brígida que ele, sim, o havia encontrado. Cristo continuou falando com uma gravidade que deixou Brígida sem fôlego. Disse-lhe que o homem tinha acreditado que seu crime permaneceria em segredo para sempre. Pensou que, enquanto ninguém o descobrisse, poderia conservar intacta sua imagem, seu lugar na família e sua aparência de retidão. Pensou que bastava seguir em frente, manter a fachada, continuar suas práticas religiosas como se a alma não tivesse sido tocada por nada. Morreu anos depois com os sacramentos nos lábios e, ainda assim, quando compareceu perante o juízo de Deus, toda a verdade foi exposta. Brígida viu então o julgamento. Viu o homem de pé diante do trono, nu não apenas de roupas, mas de tudo aquilo com que tinha tentado cobrir sua culpa durante anos. Já não havia desculpas. Já não havia justificativas. Já não havia explicações que aliviassem o que tinha feito. Tudo o que durante sua vida tinha tentado suavizar, esconder ou reinterpretar ficou reduzido a uma única realidade: a verdade. E essa verdade o condenava. Então Brígida fez uma pergunta que abre o próprio coração desta visão. Perguntou como podia esse pecado prejudicar outros se o ato tinha sido cometido apenas por ele. Por que os outros deveriam sofrer? Como podia uma traição escondida dentro da alma de um homem acabar alcançando toda uma família? Cristo respondeu, mostrando-lhe a família não como aparecia perante o mundo, mas como existia no âmbito espiritual. E explicou-lhe que a primeira forma pela qual o adultério destrói uma casa é através da ferida que deixa no cônjuge traído. Mesmo quando a traição permanece oculta, algo muda dentro da pessoa que foi ferida. Percebe, sem compreendê-lo totalmente, que algo se quebrou. A confiança começa a desgastar-se, a intimidade perde seu calor, a proximidade torna-se estranha. A esposa desta visão nunca chegou a conhecer o pecado concreto de seu marido, mas sentiu seus efeitos durante todos os dias de sua vida. Uma frieza silenciosa foi entrando no matrimônio. Nenhum dos dois sabia explicá-la com palavras, mas ambos a respiravam. Não houve necessariamente grandes discussões. Não houve uma explosão visível que revelasse o problema perante os outros. Por fora, o lar podia continuar parecendo estável, mas por dentro, algo tinha sido atravessado. Algo que antes estava vivo começou a ficar sem ar. E essa é uma das partes mais inquietantes da mensagem. Há feridas que não precisam ser nomeadas
para começar a deformar uma relação. Há pecados que, mesmo ocultos, deixam uma temperatura diferente na casa. Quantas famílias vivem hoje sob um silêncio parecido, sem saber de onde vem esse peso? Quantos matrimônios acreditam que apenas atravessam uma fase fria, quando na realidade carregam dentro de si uma ferida nunca confessada? Cristo mostrou a Brígida que o adultério não tinha terminado no ato em si. Tinha entrado no lar como um veneno invisível. A esposa não via a causa, mas sofria suas consequências. O marido conservava seu segredo, mas já não podia devolver à sua casa a limpeza espiritual que ele mesmo tinha quebrado. E o mais duro ainda estava por vir, porque depois da esposa, Cristo mostrou a Brígida o que esse veneno fazia nos filhos. Cristo disse a Brígida que a segunda forma pela qual o adultério destrói uma família é através dos filhos. Então ela viu os 3 filhos daquele matrimônio crescerem dentro de uma casa onde circulava um veneno invisível. Os pais raramente discutiam. O lar visto de fora parecia tranquilo. Não havia escândalo, não havia ruptura pública, não havia uma confissão que revelasse a ferida. E, no entanto, os filhos absorviam algo que não sabiam nomear. Cresciam respirando uma sensação silenciosa de desconfiança, como se o amor não fosse totalmente seguro, como se as promessas pudessem esvaziar-se por dentro sem que ninguém percebesse. Cristo pediu a Brígida que observasse com atenção o que ocorria em cada um deles. O filho mais velho cresceu e tornou-se um homem incapaz de comprometer-se de verdade com qualquer relacionamento. Fugia da intimidade como outros fogem do fogo. Não sabia explicar por que lhe custava tanto entregar-se, mas dentro dele tinha se instalado uma suspeita profunda. Amar era arriscar-se a entrar em algo que podia quebrar-se em segredo. Tinha aprendido sem palavras que a proximidade podia ser uma aparência e que a fidelidade nem sempre era tão sólida quanto parecia. A segunda filha, uma mulher jovem, casou-se cedo tentando escapar de um lar que lhe parecia asfixiante por motivos que nem ela mesma sabia formular. Queria sair daquela atmosfera que a oprimia, embora não pudesse identificar sua origem. Mas ao fazê-lo, acabou reproduzindo o que tinha vivido. Seu matrimônio refletia o de seus pais. Conservava a devoção exterior, a forma correta, o aspecto de estabilidade, mas por dentro escondia um vazio semelhante. O que tinha respirado em casa acabou tornando-se o molde de sua própria vida. O filho mais novo desenvolveu uma suspeita ainda mais profunda, uma suspeita contra a própria fé. Em seu interior começou a raciocinar que, se seu pai, um homem aparentemente piedoso, podia estar tão vazio por dentro, então também o ensinamento da igreja podia ser uma aparência vazia. Se quem falava de Deus vivia com essa falsidade interior, talvez tudo aquilo carecesse de verdade. Foi assim que a ferida do pai não apenas prejudicou a confiança humana, mas também a possibilidade de crer. Cristo mostrou a Brígida que os filhos não precisam conhecer todos os fatos para carregar suas consequências. Percebem rachaduras que não sabem nomear, sentem friezas que não entendem. Aprendem desconfianças que depois transferem para sua maneira de amar, de viver e até de crer. E então surge a pergunta incômoda que esta visão deixa suspensa sobre qualquer família. O que os filhos estão herdando hoje daquilo que os pais acreditam ter enterrado? Quantas feridas que parecem não ter nome nasceram na realidade de pecados nunca confessados? Mas Cristo ainda não havia terminado. Depois de mostrar o dano na esposa e nos filhos, quis ensinar a Brígida como esse mesmo veneno podia continuar avançando muito além, até tornar-se uma corrente que alcançasse as gerações futuras. Cristo mostrou a Brígida que a terceira forma pela qual o adultério destrói uma família é através das gerações que vêm depois. O pecado, explicou-lhe, não costuma ficar isolado no instante em que é cometido. Cria padrões. Os padrões transformam-se em hábitos. Os hábitos acabam parecendo normais. E o que uma geração ocultou com vergonha, a seguinte vive com luta, enquanto a terceira pode chegar a aceitá-lo como algo natural. Assim começa a degradação silenciosa de uma casa. Nem sempre com grandes escândalos, mas com uma lenta transmissão de feridas, costumes e vazios espirituais que passam de uns para outros. Cristo formulou essa ideia com uma clareza estarrecedora. O que o avô escondeu, o pai combate abertamente.
E o que o pai combate, o neto pode acabar recebendo como algo normal. Desse modo, uma única traição não termina onde começou. Pode transformar-se em uma corrente subterrânea que atravessa décadas inteiras. O que uma vez foi uma queda vergonhosa transforma-se em uma debilidade repetida e depois em um costume tolerado. A família nem sempre sabe explicar por que repete certas rupturas, certos distanciamentos, certos fracassos afetivos. Mas no fundo, muitas vezes, está vivendo dentro de um padrão antigo que nunca foi quebrado. Foi então que Cristo disse a Brígida que 3 coisas destroem um lar. Ela memorizou essas palavras com extremo cuidado. A primeira era o orgulho, esse orgulho que se recusa a reconhecer o mal cometido. A segunda era a presunção, a falsa segurança de quem acredita que será perdoado sem necessidade de arrependimento verdadeiro. A terceira era a demora, esse costume de adiar a conversão, de deixá-la para mais tarde, de repetir para si mesmo que ainda há tempo. Orgulho, presunção e demora. Essas 3 armas, disse Cristo, causam ainda mais dano que o pecado original que lhes deu entrada. Porque o adultério ocorreu uma única vez, mas o orgulho durou uma vida inteira. A presunção impediu a confissão sincera, e a demora continuou adiando o momento de voltar para Deus, até que o homem exalou seu último suspiro, acreditando ainda que um dia consertaria o que tinha quebrado. Mas não o fez. E não teve o tempo que imaginava ter. Ninguém o tem. Aí estava a verdadeira tragédia. Não apenas caiu uma vez, permaneceu anos inteiros recusando-se a entrar pela porta da conversão, que continuava aberta diante dele. Então Cristo quis mostrar a Brígida algo ainda mais doloroso. Disse-lhe que contemplasse não apenas o que foi, mas também o que poderia ter sido, se aquele homem tivesse reagido a tempo. E a visão mudou mais uma vez. A cena voltou ao mesmo lugar, ao mesmo instante e à mesma tentação. O homem estava outra vez naquele quarto, diante da mesma oportunidade de trair sua esposa. Tudo parecia idêntico. As justificativas começavam a formar-se em sua mente com a mesma facilidade. As desculpas vinham uma após a outra, como se estivessem há anos esperando por esse momento. Dizia a si mesmo que seria apenas uma vez, que ninguém chegaria a saber, que depois de tantos anos de matrimônio fiel, tinha direito a um momento de prazer que ficaria enterrado para sempre. Tudo estava disposto para que caísse exatamente como na primeira visão. Mas desta vez ocorreu algo diferente. O homem parou, pensou em sua esposa esperando por ele em casa. Pensou em seus filhos que confiavam plenamente nele. Pensou nos votos que tinha pronunciado diante de Deus e diante das testemunhas no dia do seu casamento. E em vez de ceder, afastou-se. Esse instante mudou o rumo de tudo. Cristo disse a Brígida que olhasse o que acontecia então. O homem voltou para casa naquela noite com um peso no coração. Não conseguia parar de pensar no quão perto estivera de cair, no quão fácil teria sido cruzar essa linha, no quão frágil era, na realidade, sua virtude. Mas em vez de enterrar esse momento sob a vergonha e o silêncio, foi confessar-se. Contou ao sacerdote a tentação, a ocasião concreta e o medo de voltar a enfrentar algo semelhante. O sacerdote o ouviu, deu-lhe conselhos e concedeu-lhe a absolvição. Depois o homem regressou para junto de sua esposa e, sem revelar-lhe detalhes que apenas teriam acrescentado dor, renovou interiormente seu compromisso com o matrimônio. Começou a orar de outra maneira. Começou a evitar com mais cuidado as ocasiões de pecado. Deixou de fingir fortaleza e reconheceu sua própria debilidade. Compreendeu que não podia sustentar sua fidelidade por orgulho, mas pela graça. Passaram-se os anos. Os mesmos 3 filhos cresceram na mesma casa, mas o ambiente já não era o mesmo. Não era um lar perfeito, porque nenhum lar o é, mas era sim um lar honesto. Um lar no qual a debilidade não se escondia sob uma máscara de superioridade, mas era levada diante de Deus. A luta silenciosa do pai por manter-se fiel, sua humildade ao reconhecer que precisava de ajuda divina para ser o esposo que tinha prometido ser, foi impregnando a vida espiritual de toda a família. Os filhos não herdaram uma perfeição irreal. Herdaram algo mais verdadeiro, um exemplo de combate interior, de sinceridade e de busca da graça. E ao final de sua vida,
Este homem recebeu os sacramentos com devoção autêntica, não como um rito vazio. Morreu em paz. E quando compareceu perante o trono do julgamento, Cristo mostrou-lhe algo extraordinário: as gerações futuras, netos e bisnetos que já não receberiam uma corrente de traição, mas uma herança de fidelidade. Cristo disse então a Brígida que esse também poderia ter sido o destino do primeiro homem. Em qualquer momento, ele poderia ter mudado. A porta esteve aberta até seu último suspiro, mas ele nunca entrou. E essa é a advertência mais profunda desta visão. Não precisava ter terminado assim. E não precisa terminar assim para qualquer um que ainda está a tempo. Depois de mostrar a Brígida tanto a ruína quanto a possibilidade da conversão, Cristo deu-lhe uma missão. Disse-lhe que transmitisse esta advertência a todos aqueles que estivessem construindo, talvez sem perceber, os mesmos padrões de destruição. E quando Brígida quis saber como poderiam reconhecê-lo, Cristo respondeu-lhe com um ensinamento concreto. Disse-lhes que examinassem 3 coisas. Primeiro, seus pensamentos. Onde a mente se desvia durante a oração? Que fantasias alimenta quando ninguém a vê? Que desejos são tolerados em segredo até que começam a preencher o interior, como água que entra lentamente em um navio? Cristo explicou que o barco do corpo se enche pela quilha, por esse desejo desordenado que encontra prazer nos maus pensamentos. Se não houver resistência por meio do arrependimento e da penitência, a água da concupiscência sobe cada dia um pouco mais. Segundo, disse Cristo, deviam examinar seus olhos. O que olham quando acreditam que ninguém os observa? Que imagens buscam? Que entretenimentos consomem? Que prazeres visuais aceitam em privado, embora sentiriam vergonha de reconhecê-los em voz alta? Os olhos, disse, são janelas, e o que entra por eles não passa simplesmente de largo. Fica, deposita-se na alma, cria raízes, modela o coração lentamente. Por isso a queda não costuma começar no ato visível, mas muito antes, naquilo que se permite entrar sem resistência. Terceiro, deviam examinar seus segredos. O que escondem de seus cônjuges? Nem todo segredo é adultério, mas todo adultério precisa de segredos para sobreviver. O homem da visão convenceu-se de que ocultar a verdade protegia sua esposa da dor. Mas na realidade o que protegia era sua própria falta de responsabilidade, enquanto o veneno continuava se espalhando em silêncio por toda a casa. Assim era como uma família podia começar a adoecer, sem compreender totalmente o que a estava consumindo por dentro. Então Cristo disse a Brígida que esta advertência não pertencia apenas ao seu século, mas a todas as gerações até o fim dos tempos. O matrimônio, afirmou, é indissolúvel. O que ele uniu, ninguém deve separar. E quando alguém tenta quebrar essa união, seja por adultério físico, por traição emocional ou por esse lento retiro do coração que transforma 2 esposos em estranhos que compartilham a mesma cama, comete uma forma de assassinato. Mata o que Deus criou, destrói o que Deus abençoou e entrega as consequências a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Há quase 700 anos desde aquela visão, mas a advertência continua viva. As famílias que escutam esta mensagem hoje carregam dentro de si a herança espiritual daqueles que as precederam. Algumas receberam padrões de fidelidade. Outras arrastam feridas, nascidas em pecados jamais confessados, em culpas enterradas, em traições que ninguém curou. E outras agora mesmo estão construindo a herança que deixarão aos que virão depois. A decisão que alguém toma esta noite em segredo, acreditando que ninguém jamais saberá, pode transformar-se no ar espiritual que seus netos respirarão amanhã. Não é esta uma das perguntas mais sérias que uma pessoa pode fazer a si mesma? O que está começando hoje no meu interior, que amanhã poderia tornar-se o peso da minha própria família? Por isso, antes de encerrar, a mensagem torna-se direta. Você ainda não está perante o trono do julgamento. Continua respirando. Ainda tem tempo. A porta que permaneceu aberta para aquele homem condenado continua aberta para você, mas não estará aberta para sempre. Se você esconde algo, leve-o hoje à confissão. Não na semana que vem. Não quando se sentir preparado. Hoje.
Se seu matrimônio esfriou, não aceite esse frio como se fosse irreversível. Lute por ele, reze por ele, busque conselhos, faça tudo o que for necessário para reconstruir o que se rachou, porque seus filhos estão olhando para você e seus descendentes herdarão o que você reconstruir ou o que você abandonar. E se foi você quem sofreu a traição, entenda também isto. O perdão e a cura são possíveis. Não são fáceis, não são rápidos, mas são possíveis. Cristo mostrou a Brígida que a graça pode atravessar as gerações da mesma forma que o pecado. O ciclo também pode ser quebrado com você. A visão termina com uma oração nascida da necessidade mais nua, uma súplica para quem não quer continuar enganando-se. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não venho a Ti apoiado na minha justiça, porque não a tenho. Venho com minha necessidade, com minha fragilidade, com meus pensamentos desordenados, com meus olhares impuros, com meus segredos e com minhas feridas. Perdoa-me, ensina-me, ajuda-me. Não permitas que meus filhos herdem minhas ruínas, nem que meus netos respirem o ar que eu contaminei. Quebra este ciclo, Senhor, que termine aqui, que a traição pare aqui, que a partir de hoje comece uma herança diferente, uma herança de fidelidade. Santa Brígida da Suécia, roga por mim. Roga para que eu veja meus pecados antes que seja tarde. Roga para que eu encontre uma contrição verdadeira. Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, interceda por todos os que lutam em seu matrimônio, pelos que foram traídos e pelos que traíram. Leva-nos de novo ao teu Filho. Amém.